Amém. Daniel capítulo 2, verso 26 diz: Respondeu o rei e disse a Daniel, cujo nome era Beltesazar: Podes tu fazer-me saber o que vi no sonho e a sua interpretação? Respondeu Daniel na presença do rei e disse: O mistério que o rei exige, nem encantadores, nem magos, nem astrólogos o podem revelar ao rei. Mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios, pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser nos últimos dias. O teu sonho e as visões da tua cabeça, quando estavam no leito, são estas: estando tu, ó rei, no teu leito, surgiram-te pensamentos a respeito do que há de ser depois disto. Aquele, pois, que revela mistérios, te revelou o que há de ser, e a mim me foi revelado este mistério, não porque há em mim mais sabedoria do que em todos os viventes, mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei, e para que entendesses as cogitações da tua mente. Tu, ó rei, estavas vendo, e eis aqui uma grande estátua, que era imensa, de extraordinário aspecto, estava em pé diante de ti. A sua aparência era terrível. A cabeça era de fino ouro, peito e braços de prata, ventre e quadris de bronze, as pernas de ferro, os pés em parte de ferro e em parte de barro. Quando estava olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos, feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata, o ouro, os quais se fizeram como a palha das eiras no estio, e o vento os levou. E deles não se viram mais vestígios, mas a pedra que feriu a estátua se tornou em grande montanha que encheu toda a terra. Amém, irmão? Você pode sentar. Estamos de novo diante da estátua do sonho do rei Nabucodonosor. E nós já vimos calmamente no nosso seminário o significado dessa estátua, que representa todos os tipos de governo humano que se levantariam, e todos, até os moveis espirituais, fossem até satânicos, que aconteceriam desde Daniel para frente. Porque a cabeça da estátua está representando o próprio império de Nabucodonosor. E Daniel está dizendo assim: olha, rei Nabucodonosor. Em outras palavras, eu entendo assim, né? Pode deixar de lado toda a tua vaidade, todo o teu orgulho, toda a tua prepotência, porque toda essa glória que você conquistou e edificou, vai passar a outro reino. Irmão, isso é uma informação importante? Isto é uma informação importante. Constante, firme, inabalável, somente o reino de Deus. Todos os reinos dos homens perecerão. Nosso triunfo, a nossa glória é trabalhar neste reino que é eterno. Fora deste reino, tudo é, como diz aqui uma expressão, né? Como a palha das eiras no estio, e o vento os levou, e deles não se viram mais vestígios de nada. Aí Nabucodonosor recebe a informação, Daniel diz assim: mas tem o seguinte, depois o reino que conquistar o teu reino, também ele vai ter tempo limitado. Depois vem outro que vai conquistar ele. E espera aí, rei, ainda não terminei. E depois desse reino, ainda vem outro que vai conquistar. De repente Nabucodonosor, que pelo que entendemos na Bíblia, era um homem de uma certa inteligência. De repente ele falou assim: então já vi. Essa vai ser a história constante do mundo dos mortais. Sobe reino, outro domina, sobe, outro domina, sobe, outro domina.
a vida do planeta Terra será uma sucessão de reinos. Eu imagino Nabucodonosor pensando isso, porque Daniel está ali falando já mencionou 4 reinos, o dele mais 3. Aí de repente Daniel diz assim, e tem um detalhe, nesse último império aí, barro com ferro, vem uma pedra cortada sem mão, e essa pedra faz com que não haja mais memória de todos os impérios que dominaram, e ela se transforma num grande monte, enche a terra, e este reino jamais passará a ninguém. Aí Nabucodonosor cai na real e diz assim, caramba, então haverá um reino, não sei se ele entendeu todo o teor da história, então ele chega à conclusão, caramba, então haverá um reino que nunca mais será conquistado. Na verdade, esse reino nunca foi conquistado, mas na visão de um guerreiro, na visão de um monarca, ele poderia pensar, então haverá um reino que vem dominar todos e ele vai ser tão forte, tão indestrutível, tão inabalável, que nunca será conquistado. Nabucodonosor devia estar pensando assim, caramba, eu queria conhecer esse rei. Nabucodonosor, pelo que entendemos da Escritura, conheceu esse rei. Pelo que eu entendo, ele conheceu esse rei, porque ele dá um decreto que todos tinham que adorar o Deus de Daniel, o Deus de Sadraque, Mesaque, Abidnego, aquela história toda. Então, parece que ele conheceu um pouco do nosso Deus, mas não conheceu tanto quanto nós conhecemos. E veja bem, irmão, essa realidade gloriosa, que muita gente conhece esse Deus tremendo, e ainda assim deixa ele escoar entre os seus dedos. O que nós conhecemos de Deus, irmão, é muito, irmão. Eu me considero incluído naquela palavra que diz assim, a quem muito lhe é dado, muito lhe será cobrado. Eu me considero incluído nessa palavra, com todas as forças. Eu não me vejo tendo recebido pouco de Deus. E também não considero que qualquer que pise na geração Jesus Cristo ou tenha contato com os trabalhos da geração Jesus Cristo, também não recebeu pouco, recebeu muito. Recebeu muito. Nós somos a ponta do conhecimento evangélico hoje no mundo. No mundo. Nós somos hoje o top do conhecimento no mundo. No mundo. Quem quiser aprender realmente o centro da vontade de Deus hoje, tem que vir a nós. E eu repito com todas as letras, tem que vir a nós, tem que ir aos nossos trabalhos, senão vai ficar boiando por aí, vai ficar desorientado, não vai achar a vereda firme e constante. Então, Daniel passa essas informações, mas, irmão, quando Daniel vai dar a interpretação do que significa tudo aquilo, que ele está falando que são reinos que vão suceder, tem algo intrigante que ele fala lá no verso 43, ele diz, quanto ao que viste do ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão mediante casamento. Ou você pode usar ainda a palavra aí, segundo algumas versões bíblicas, você pode usar a seguinte palavra, misturar-se-ão mediante alianças. Porque quando se fala em casamento, se pensa exclusivamente que alguém, um homem vai se juntar a uma mulher. Esse tipo de aliança existia nos tempos do Império. Um rei dava a sua filha em casamento a outro reino, ao filho de outro rei, e aí eles faziam uma certa aliança. Mas aqui também tem a interpretação de misturar-se-ão mediante casamento. Misturar-se em que sentido? Misturar-se, vão se ajuntar, vão se aliançar, vão, de certa forma,
trabalhar juntos. Mas diz assim, misturar-se-ão mediante casamento, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Agora, essa questão de ferro e barro, nós já vimos a questão de política e religião, que não tem como misturar, tem como fazer uma aliança, mas não tem como haver uma junção homogênea, jamais, porque a igreja, ela tem um contexto, e a política tem outro contexto, mas dá para fazer algumas alianças mediante interesses. Dá para fazer algumas alianças mediante visão de lucro, visão de retornos carnais satisfatórios. E Daniel está dizendo para o rei assim, lá, o último império, está vendo? Ele vai descrevendo de cima para baixo, então lá embaixo ele está descrevendo também que haverá um império. Hoje nós não estamos vivendo um império? Não existe um domínio de um império hoje? Existe. Na Europa não tem vários países, cada país não representa um império. No Brasil, isso aqui não representa um império, o Brasil não representa um império. Nos Estados Unidos não representa um império. Toda nação autônoma, independente, ela é em si um império. Mas não só essa questão, quando se fala aqui de uma mistura mediante alianças, irmão, isso não está envolvendo somente os conceitos imensos, nacionais, né? Países, grandes líderes estatais. Não, isso está incluindo tudo que você imaginar. Pode ser aquela igrejinha de 5 membros lá no meio da comunidade, no meio da terra batida. Se aquela igrejinha fizer uma aliança, ela está incluída aqui, nesse final dos pés, nesse problema aqui todo, dessa mistura. Isso aqui nós já vimos os dedos dessa estátua, aonde o Espírito de Deus nos iluminou para compreendermos que isso aqui representa o ecumenismo. O que é o ecumenismo? É a junção dos conceitos religiosos. Mas aqui está dizendo que haverá uma junção, porém essa junção é falsa. Porque no fundo está escrito que eles não se juntarão verdadeiramente, porque barro e ferro não conseguem se ligar um ao outro, não conseguem tornar uma mistura homogênea. Por mais que você misture barro e ferro, sempre que você olhar, você consegue ver o que é barro e consegue ver o que é ferro. Não importa como você misture, barro e ferro, sempre é possível separar. Mistura o ferro no meio do barro. Eu vou picar o ferro bem picadinho, vou misturar no meio do ferro. Tá, depois eu passo com imã no meio do barro e eu vou catando ferro. Nunca tem jeito, o ferro e o barro não se misturam. Diferente de você chegar, pegar uma areia com cimento e jogar uma água nele, quando você olha, você vê uma substância só, ela se transforma numa substância só. O ferro com barro, não. E esse ferro com barro está nos dedos da estátua, que é a junção não só do Estado político com o Estado, vou usar essa expressão, religioso, mas também como os dedos, eles são de vários tamanhos, representam ali vários segmentos diferentes, mas diz que no final de tudo, quando isso tudo está montado, organizado, tem uma pedra lançada sem mão que fere a estátua nos pés e a pedra se transforma num grande monte, que é símbolo da própria presença de Deus, e enche toda a terra. Nós estamos aqui diante do milênio, e a nossa esperança hoje é que esta pedra sem mão seja lançada, para que não hajam mais vestígios da estátua, que hoje ainda está de pé.
A estátua ainda está de pé, os reinos humanos ainda estão imperando, eles ainda estão dominando sobre a terra, eles ainda não foram abatidos, mas aqui está dizendo que há um dia, uma hora, um minuto, um tempo determinado, pré-determinado por Deus, em que não haverá mais memória dos reinos humanos sobre a terra, eles serão completamente exterminados, como foi dito no último culto, porque verdadeiramente haverá uma só lei. Aqui então, se esses dedos são diferentes, nós podemos receber a interpretação de várias coisas, de várias situações que compõem este reino. Hoje nós estamos vendo, quando se faz aí na sociedade a tal da caminhada de combate à intolerância religiosa, nós vemos os dedos, porque o camarada diz que é pastor e está em plena paz e harmonia com quem tem atos blasfemos contra a palavra de Deus. A mulher se diz pastora, né? Abre parênteses, eu abomino só a expressão pastora, eu já estou abominando, fecha parênteses. A mulher se diz pastora, se diz seguidora de Jesus Cristo, mas ela compactua com aqueles que cultuam o Tranca-Rua, a Pombagira, Maria Mulambo, Sete Capa, o Exu e o próprio Satanás. Mas eles estão juntos. Mas jamais haverá uma mistura que se olhe e diga, ali está homogêneo. Não, o que acontece? Você olha nas passeatas e lá está o pastor. Você olha e lá está o rabino. Você olha e lá está o pai de santo, a mãe de santo. Você olha e lá está o quem mais? Outro líder religioso, líder do budismo. Você olha e você vê. Sempre que você olha nesses movimentos, você vê os dedos que compõem este movimento. Cada dedo representando um segmento, um conceito religioso, um conceito ideológico. Religião, para mim, só o cristianismo da Bíblia, o cristianismo evangélico, tá? Eu não considero religião o catolicismo, né? E eu não volto atrás, tá, irmão? Eu não me chamo juiz, eu sou sacerdote do Deus Altíssimo. Catolicismo não é religião, não tem conceito religioso em catolicismo. Conceito religioso não pode levar um homem a adorar um boneco de gesso, nem pode levar um homem a rezar missa para os mortos, nem acender vela para os mortos. Não, aquilo não é conceito religioso. Eu não considero nenhum segmento espírita, umbanda, quimbanda, nada, nenhuma religião afro, eu não considero religião, né? Tomara que o mundo me ouça e que coloque lá, o cara é intolerante. Eu já falei que sou com todas as letras, e o que eu espero desse mundo são cadeias, algemas e prisões. Eu não espero nada além disso. A liberdade que eu tenho, ninguém me tira, nem que eu esteja sepultado em 7 palmas. Eu sou livre pelo sangue de Jesus Cristo, e eu não volto atrás, tá, irmão? Não sou juiz, o juizinho lá de meia tigela que voltou atrás por uma pressão, mostrando que ele não passa de um incompetente, ele é uma marionete. A mídia pressionou, o cara volta atrás. Eu quero ver a mídia pressionar a mim. Eu quero ver a mídia pressionar. Então, meu irmão, aqui, aqueles dedos diferentes representam todos esses segmentos. Aí você vê o camarada, eu sou teólogo. Ora, teólogo subentende-se alguém que estudou a Bíblia para compreender alguns conceitos, não para definir Deus, obviamente, mas pelo menos para entender alguns conceitos básicos. Aí você vê esse camarada, ele é parte desse dedo que está lá no meio de uma multidão, defendendo com todas as forças, como saiu no jornal, os conceitos espirituais da Umbanda, dizendo que a Umbanda é sim uma religião. Meu irmão, religião, quando o camarada é teólogo, a própria palavra religião, que vem do grego religare, significa algo que promove a religação do homem a Deus. E quem foi que disse que se eu invocar um Exu que eu vou chegar a Deus? Quem foi que disse que se eu botar um trabalho na encruzilhada que eu vou chegar a Deus?
Eu não fiz isso durante toda a minha vida e nunca achei Deus. Eu fiz isso até os meus 20 anos de idade. Mas talvez, eu já nem lembro mais. E eu não vi Deus. Religião é aquilo que promove o contato novamente do homem com Deus. Religião para mim, somente Jesus Cristo, que pelo véu da sua carne rasgou o véu do santuário e nos deu acesso ao santíssimo lugar. Religião para mim é Jesus Cristo, é a religação do homem ao Deus, como ele disse, ninguém vem ao Pai se não vier por mim. Ele é religião. Cristianismo é religião. Nenhum outro segmento é religião. Budismo não é religião. Os budistas não herdarão a glória de Deus. Católicos não herdarão a glória de Deus. Espíritas não herdarão a glória de Deus. Quem invoca um tranca-rua está a caminho do céu ou do inferno. Quem vai para um terreiro de macumba e dá charuto, e dá cachimbo, e dá cachaça pituda mais barata na mão daquelas entidades, ora, um Deus que bebe cachaça e fuma charuto não serve de exemplo para ninguém. O meu Deus é santo. O meu Deus não bebe cachaça, o meu Deus não fuma charuto. O meu Deus não tem boca torta de cachimbo, o meu Deus não se chama de preto velho. Ai daquele que mencionar tal palavra com relação a ele. Mas onde está tudo isso? Nos dedos da estátua. Está todo mundo lá em perfeita paz e comunhão, todo mundo nos pezinhos, caminhando junto, irmão. Mas a nossa alegria é a nossa esperança, a nossa convicção. Quando vemos isso, nós dizemos verdadeiramente, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Nós sentimos na nossa alma como está próximo a vinda do Senhor Jesus para colocar tudo isso por terra, implantar o seu reino, para que aquilo que o mundo sempre fez com a Bíblia, incendiando, discriminando, zombando, escarnecendo, nós faremos. Que o mundo me ouça nesta hora. Incendiaremos todas as constituições do mundo, não vai sobrar nenhuma. Não vai sobrar nenhuma, mesmo, nenhuma, porque o dia da vingança do nosso Deus está marcado. Tudo que o homem semear, disto também ele ceifará. Quando Israel saiu do Egito, os amalequitas, e até o próprio povo do Egito, quando Israel ainda estava lá, mataram os primogênitos, atacaram os velhos e os jovens indefesos da nação de Israel. Pois bem, quando Deus vai retirar o seu povo, a última praga que Deus manda é a praga que praticamente exterminou, quase que extermina o Egito, matou todo primogênito, foi morto no Egito. Enquanto todo primogênito não é criancinha de berço, não interessava a idade do camarada. Se ele fosse o primogênito de uma família, ele caiu pela espada do anjo da morte, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. E não bastou isso, quando Israel sai e atravessa o Mar Vermelho, que o exército de Faraó vem, Deus ali realiza mais um extermínio. Porque tudo que o homem semear, isso também ceifará, e tem um grande dia esperado, e esse dia será realizado pelas mãos do povo arrebatado, pelos sábios da igreja do Deus vivo, pelo grito da meia-noite, o dia em que nós voltarmos e vamos fazer com as constituições desse mundo, o mesmo que eles fizeram com a Bíblia. Eles queimaram Bíblia em praça pública, eles zombaram, escarneceram dos governos da igreja, do sacerdócio santo que Deus levantou com o seu sangue, e é isso que nós faremos quando voltarmos neste mundo. Vamos incendiar as constituições e vamos zombar dos chefes do Estado, vamos arrancar a estrela do peito deles e vamos dizer: governa agora, porque Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem semear, isto também ceifará. Eles plantaram, eles vão colher. A China tem hoje o maior exército do mundo. Quanto maior, maior será a vergonha, porque quando Jesus Cristo pisar no Monte das Oliveiras, não importa quem tenha exército grande, meu irmão,
armas nada podem contra quem tem poder. Então, o que estamos vivendo hoje? Estamos vivendo o barro e o ferro, ou seja, a religião misturada com a política. Mediante o quê? Casamento, ou seja, alianças, interesse, né? Quantas vezes disseram para mim, como é que está lá a igreja? Falam, graças a Deus está tudo bem. Não, mas é difícil fazer a obra. Eu falei, não, para mim não está sendo difícil fazer a obra, não. Já fiz isso, aquilo outro. Estão fazendo. Não, então quem é o padrinho lá da tua igreja? Como assim? Não, quem é o político que apadrinha a tua igreja? Ou seja, as pessoas fazem alianças com o político no sentido de que o político vai roubar mesmo o dinheiro dos impostos, aí ele dá para a igreja também, ele compra terrenos para a igreja, ele compra tijolo, ele compra saco de cimento. Aqui não precisamos de nada disso. Aqui, o artífice construtor deste lugar se chama Deus, Jesus Cristo. Nós não precisamos de tijolo de político, não precisamos de pá de político. Se eu quiser cimento, eu ligo para a empresa e digo assim, me envia aí 100 sacos, 200 sacos, 300 sacos, 400 sacos de cimento. Eu peço e pago com o dinheiro do povo de Deus. Não precisamos de oferta de político. Aqui o padrinho se chama Jesus Cristo. Esse é o padrinho desse ministério. Então, mas qual é a pessoa que diz assim, qual é o padrinho lá da tua igreja? Quem é o político? Tem um aí que está por dentro de todas as igrejas. Eu falei, nem me apresente ele. Quem conhece Jesus Cristo não precisa conhecer mais ninguém. Não, mas não dá para tocar a obra. Ou seja, eles fazem aliança. A política, o ferro e o barro, eles fazem alianças porque eles têm interesses pessoais. Agora, o que acontece com essa turma, ou melhor, turma não, essa raça de víboras, servos do diabo, rotulados de pastores, rotulados de evangélicos, esses filhos do diabo chamados pastores presbiterianos, pastores metodistas, pastores batistas e até assembleianos, se bem que falar de assembleianos já não é mais novidade, porque o camarada aí do ministério de Madureira chegou ao ponto absurdo de se transformar em discípulo do reverendo Moon, que se diz de si mesmo, morreu agora, né? Que se dizia de si mesmo ser a reencarnação de Jesus Cristo. O líder das Assembleias de Deus de Madureira se tornou discípulo de um homem que dizia ser a reencarnação de Jesus Cristo. É tão absurdo, irmão, que até fica difícil formular a frase. Agora, tudo bem, eles dizem um monte de coisa, eles se juntam. Agora, eu quero ver o seguinte, eles apoiam essa raça aí de malditos e amaldiçoados, que não são dignos de serem chamados cristãos, nem jamais servos de um Deus vivo, que a memória deles seja arriscada, que do nome deles não haja lembrança, que toda a sua descendência seja amaldiçoada e que nunca mais se levante ninguém para falar no nome de Jesus Cristo. Raça de víboras e servos de Satanás que venderam a igreja pela qual Jesus Cristo derramou o seu sangue. Filhos do diabo. Eles vão lá participar dessas reuniõezinhas, caminhada da paz, combate à intolerância religiosa. Mas esses servos do diabo, eles não aconselham os filhos dele a frequentar os terreiros de macumba. Eles não aconselham os filhos deles a frequentar as missas católicas. Eles não aconselham os filhos dele a ir lá bater cabeça por tranca-rua, nem presentear pomba-gira com charuto, nem a dar cachimbo de presente para o preto velho. Eles não fazem isso, eles não aconselham isso. Porque aqui está dizendo que eles só se misturam mediante alianças, conceitos favoráveis tanto a um quanto ao outro, mas não é uma junção verdadeira. Você não vê esses servos do diabo que estão lá
passeando nas caminhadas da intolerância religiosa, você não vê eles pegando a sua família, vamos hoje lá consultar o Exu Sete Capas num terreiro, porque todos nós servimos o mesmo Deus de forma diferente. Esses filhos do diabo não levam os filhos deles, nem os netos deles, para consultar os demônios. Mas querendo ou não, é diante dos demônios que eles vão parar. É no inferno que eles vão passar a eternidade deles. Pastores presbiterianos, pastores metodistas, pastores batistas, pastores assembleianos. Sabe para onde eles vão? Para junto dos budistas, para junto dos comunistas, para junto dos umbandistas, dos candomblecistas. Fica aí o meu recado para os macumbeiros do Brasil. Me convençam a te retirar as minhas palavras. Me façam voltar atrás. O meu Deus não precisa de processos para o defender. Quem precisa de processo é porque tem Deus fraco. Quem precisa de processo é porque reconhece que é um pobre coitado morrendo à míngua, não tem Deus, porque quem tem Deus entra na arena e vence os leões. Eu não movo processo contra ninguém, pode falar de mim o que quiser. Por acaso alguém já me viu derrotado? Quem deseja me ver derrotado vai ter que esperar muito, vai esperar tanto que vai passar a eternidade no inferno. Os dedos estão ali, meu irmão, e isso que nós estamos vendo nos dedos, a Bíblia está dizendo, nessa interpretação fundamentalíssima, que é exatamente quando isso tudo está acontecendo, barra e ferro, religião e política, os dedos, né, as diferentes organizações, aquilo não representa só unificação nacionais de países, não, porque o campo também religioso é uma realidade, então representa tudo isso do qual nós estamos falando. E aí, irmão, está a nossa grande fome e sede de justiça, em que a Bíblia diz que nós seremos fartos. Esta é a hora em que Jesus Cristo está se preparando para pisar no Monte das Oliveiras. Irmão, nunca esteve tão perto, nunca esteve tão próximo. Então, meu irmão, fortifica-te na verdade e na graça que há em Cristo Jesus. Não fraqueje agora que você está no limiar da linha de chegada. Uma vez eu entrei numa igreja evangélica, a primeira vez, e alguém começou a falar de Jesus tal, e quando começaram a falar, esse Jesus já, há quase 2000 anos, esse Jesus já esteve na terra tal, e na minha mente inocente, eu dizia assim, poxa, se ele já esteve há quase 2000 anos, alguns falavam assim, qual a previsão da volta de Jesus? Não, isso ainda vai demorar muito, centenas de anos, diziam eles, na ignorância deles, não na maldade, mas na ignorância. E eu dizia assim, poxa, já que Jesus vai demorar centenas de anos, e eu não vou ver, eu vou morrer antes, eu não vou ficar na igreja não. E eu saí da igreja. Uma passagem rápida que eu tive por um determinado lugar. Sabe como eu estava enganado? Hoje eu entendo, Deus não leva em conta o tempo da ignorância, né? Hoje eu entendo que, por muito pouco, eu não fiz parte do arrebatamento. E hoje eu compreendo que não importa se eu vou fazer parte do arrebatamento, se eu vou fazer parte do grito da meia-noite, se eu vou ver Jesus descer no Monte das Oliveiras, o que me importa é que se Cristo não foi manifesto aos meus olhos, Ele é vivo, eficaz e manifesto ao meu espírito, e o Cristo que eu vivo e adoro é em espírito e em verdade. E a minha fé me dá muito mais privilégio do que muitos que vão estar participando de coisas muito maiores lá na frente, porque nessa atual dispensação, nesse atual momento, eu estou conseguindo me manter de pé sem me manchar com nenhum ferro, nem me misturar com nenhum dedo. Nós somos um povo exclusivista.
não fazemos aliança, não nos misturamos, não nos juntamos. Um dia alguém brincando comigo falou assim: você nunca pensou em fazer parte dessa caminhada de intolerância religiosa? Porque se você fizer parte disso, todo mundo vai ver que você não é um intolerante. Eu falei assim: quem foi que disse que eu não sou intolerante? Eu sou o mais intolerante. Eu sou o homem mais radical. Quando o assunto é religião, eu só reconheço uma, a minha. Quando o assunto é Deus, eu só reconheço um, o meu. Quando o assunto é doutrina, eu só reconheço uma, a que eu prego. Quem foi que disse que eu não sou intolerante? E eu ainda acrescentei: eu jamais me misturarei a homens blasfemos e profanos que servem a tranca-rua, Exu e etc, etc. Eu jamais sentarei na mesa com um maçom. Eu jamais farei isso. Eu estou com vontade de pedir para fazer um adesivo para o meu carro, escrito assim: eu não sou maçom, para pregar em tudo que é vidro lá, só para as pessoas entenderem que eu não sou maçom, eu abomino a maçonaria. O dinheiro da maçonaria não se compara com a graça que eu tenho. Os efeitos da maçonaria, as suas feitiçarias, os seus acordos de cavaleiros, nada disso chama atenção aos meus olhos. O que eu tenho é muito superior à maçonaria. O reino ao qual eu pertenço é um reino eterno. A maçonaria tem o seu fim determinado. Assim que Jesus Cristo pisar no Monte das Oliveiras, eu subirei numa escada e arrancarei das paredes todos os compassos da maçonaria. Eu quebrarei todas as estátuas de Baphomet que estão espalhadas pelo mundo. Eu quebrarei marretada por marretada até que se transformem em pó e não haja memória delas. Eu farei isso quando eu voltar com Jesus Cristo neste século 21 sobre o Monte das Oliveiras. Eu farei isso. Não haverá um símbolo de maçonaria estendido no mundo. Quando eu voltar com o meu Senhor Jesus, eu quebrarei todos. No reinado milenar, que essa pedra se forma, nesse reinado milenar, só haverá lembrança e memória de um único Deus, o Deus vivo que hoje, geração Jesus Cristo, cultua e serve. Então, meu irmão, mais essa informação, mais essa mensagem, mais esse mover para você entender, retoma as tuas forças, você está na reta final. A promessa que Jesus viria a este mundo já soma aí, olha, centenas de anos. E tem ainda pessoas vivendo numa ignorância, como se, não, já passou 2000 anos e Jesus não veio, então vai passar mais 2000 anos e ele ainda não virá. Não, meu irmão, a Bíblia mostra que o tempo dado à igreja para que ela esteja na terra são 2000 anos, representado fartamente na simbologia de 2 dias. E eu disse fartamente, a Bíblia é repleta de informações que nos ensinam que o tempo de existência da igreja são 2000 anos, e nós já estamos hoje em 2014, só que esses 2000 anos devem ser contados a partir do tempo que a igreja foi fundada, e o que entendemos que a igreja foi fundada quando Jesus Cristo tinha 33 anos de idade, que ele morreu e ressuscitou. Esta é a mensagem principal da igreja, que Cristo Jesus morreu pelos nossos pecados e ressuscitou com poder e glória sobre a morte, podendo então nos dar a vida eterna. Esta é a mensagem. Enquanto essa mensagem não existiu, lá nos tempos antigos, a igreja não estava fundada, a mensagem da igreja não estava completa. Então, tem erros de calendário, então pelo menos teríamos que esperar até 2033, mas tem alguns mistérios aí, e nós hoje cremos que Jesus Cristo volta em 2070. Então, meu irmão, veja bem,
o que nós queremos agora frisar nesta hora? Você vai ver pessoas fazendo alianças. Aconteceu há alguns anos aqui nesse ministério que Deus revelou que viria um mover sobre a terra. E esse mover, ele pegaria o sentimento das pessoas. Não sei quantos aqui foi dessa época, dessa profecia. Viria um mover, ele pegaria o sentimento das pessoas. Não demorou muito, veio aí um movimento que não sei nem se ainda existe, mas fez um estrago, olha, deixou marcas. Um movimento chamado G12, ou Grupo dos 12, ou Igreja em Célula. Tinha vários nomes que significavam a mesma coisa, de acordo com os passos que eles davam. E o G12 foi um movimento que bombardeou o sentimento de muita gente, destruiu muita gente não quis nem mais ouvir falar de evangelho, depois que esse movimento sentimental passou pelas suas vidas. Só que este movimento, ele teve o seu auge, mas ele continua hoje existindo. E por causa do estrago que esse movimento deixou dentro de muitas igrejas e na vida de muitas pessoas, as pessoas acabaram adquirindo um mover sentimental sobre si, em que o conceito de guerrear por Cristo Jesus se perdeu. Hoje as pessoas estão apenas querendo viver o conceito de que toda religião é boa, todos os caminhos levam a Deus. Isso aí não é só a questão da profecia, mas também o que aconteceu, e as pessoas cederam a esses movimentos que mexeram na alma, no sentimento. E o Senhor Deus, na época dessa revelação, não era simplesmente uma palavra que, vou livrar a minha igreja. Não. Ficou bem claro que só se livraria desse movimento sentimental, esse clima espiritual de sentimento, só se livraria dele quem realmente buscasse a face do Senhor. Eu busquei, a proposta do G12 chegou para mim e eu rejeitei e declarei a todos os que me convocaram, foi muita gente, eu disse assim: eu não acredito que ninguém nesse mundo tenha algo para me mostrar que seja mais grandioso do que o Deus que eu conheço. Eu não acredito que alguém possa me levar a um nível espiritual maior do que o que a Bíblia pode me levar. Eu não acredito. Eu não acredito que haja uma voz mais poderosa a falar comigo do que aquela que eu ouço na intimidade do meu quarto. Eu não acredito. E assim eu fui calando todos os gedosistas que cruzaram no meu caminho. Vou te levar num encontro tremendo. Eu falei, não existe encontro mais tremendo do que aquele que eu tenho com Jesus todos os dias no meu quarto. E assim eu fui vencendo, porque eu dei ouvidos ao alerta do Espírito Santo, e ele disse: virá um movimento sobre a terra que vai arrebanhar, vai destruir muita gente pelos laços sentimentais. Meu irmão, vou te dizer uma coisa, eu sou um homem de paz, mas a minha missão eu não abro mão dela, e é fazer guerra. Estou nem aí. Se tem uma pessoa que gostaria de sair pelas ruas distribuindo beijos e abraços, essa pessoa sou eu. Mas Jesus Cristo não me mandou distribuir beijos e abraços, me mandou distribuir flechas, lanças, espadas afiadas de 2 gumes. E é assim que eu ando. É o que você gostaria de fazer? Não. Mas mediante a vontade do meu Senhor, a minha não existe. Eu me recuso a ter vontade diante de Jesus Cristo, a não ser de obedecer e fazer o que Ele bem quer. Então, meu irmão, caminhando assim para o encerramento, primeiro eu quero pedir a você que, por favor, mande essa mensagem para as comunidades espíritas, católicas, umbandistas, budistas, comunistas,
Seixunoê, qualquer outro conceito religioso, não interessa qual seja, mesmo que seja algum que eu não conheça, se não é pautado na Bíblia, eu abomino mesmo sem conhecer. Só reconheço um Deus, o da Bíblia, só reconheço uma doutrina, a do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por acaso, quando eu olho para a cruz, para o símbolo da cruz, e imagino que alguém morreu lá, por acaso eu imagino um tranca-rua crucificado? Eu imagino uma pombagira crucificada? Os nossos irmãos lá na arena, morreram por quem? Morreram pelo tranca-rua? Morreram pelo preto velho? As crianças dos nossos irmãos no passado que sofreram nos campos de concentração e nas arenas, os testemunhos que hoje nós temos de mulheres que perderam seus filhos, eles não morreram por um preto velho, eles não morreram por uma pombagira, eles não morreram por um tranca-rua. Hebreus, quando diz que eles sem nós não fossem aperfeiçoados, não é para que nós, é para que nós estejamos dando continuidade ao que eles fizeram. E se eles não morreram por amizade colorida com as trevas, esse também não é o nosso caminho. Eu convoco a geração Jesus Cristo para entrar no seu quarto e receber o Espírito do poder da glória de Deus, para que você entenda, meu irmão, o quanto você tem que ser obstinado e radical em servir a Jesus Cristo. O sentimento que Deus falou há alguns anos atrás que viria sobre a terra, ele ainda está, ele invadiu as mídias, ele invadiu todos os cantos, todos os lugares, e pessoas mesmo depois de conhecer a verdade desta última dispensação, já caíram, estão caindo e cairão. Porque se tem uma coisa terrível, é o lado sentimental do ser humano. Você só vence o teu lado sentimental se você for uma pessoa obstinada na verdade do Evangelho, na verdade do Evangelho. E não importa, meu irmão, podem mentir a teu respeito o quanto for, a tua missão vai seguir em frente. Podem caluniar você o quanto for, podem tentar difamar você o quanto for. Quem anda na trilha que Deus traçou, meu irmão, é indestrutível, é invencível. Como dizia um pastor, né? A unção de Deus te transforma num ser imbatível. Então concluímos assim, no verso 44, né? Mas nos dias destes reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo, esmiuçará, consumirá todos estes reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Como viste que do monte foi cortada uma pedra sem auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro, o grande Deus fez saber ao rei o que há de ser futuramente. Certo é o sonho, fiel à sua interpretação. Se cremos que esse sonho existiu, temos que crer também na sua interpretação. Por isso, que preparem-se as nações, cortem a minha cabeça, mas estejam certos que terão que me contemplar com ela sobre o corpo novamente. Porque eu voltarei nessa terra para reinar com Jesus Cristo, e eu já sou hoje o que deverei ser daqui a algumas décadas. Eu já sou hoje o que deverei ser daqui a algumas décadas, só não tenho a permissão para fazer algumas coisas, mas já sou o que deveria ser. Assim eu te convoco, meu irmão, seja o que Deus preparou para você no futuro. Seja hoje o que Deus projetou para você no futuro, porque é assim que se conquista o futuro, com as obras que realizamos hoje. E até aqui nos tem ajudado, Senhor.